A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela noite de julho. Márcia Cavalcante, 58 anos, dirigia-se o carro com cautela pelas ruas alagadas, retornando de um jantar beneficente onde havia representado sua fundação de apoio a crianças carentes. Seus pensamentos vagavam entre compromissos do dia seguinte quando uma ponte à frente chamou sua atenção. Não foi a ponte em si que a fez diminuir a velocidade, mas as silhuetas que se moviam sob ela, buscando o abrigo da tempestade. Algo familiar naquele movimento a fez parar completamente o carro no acostamento. Deve ser impressão minha, murmurou para si mesma, pegando o guarda-chuva. Márcia desceu do veículo, sentindo a chuva fria molhar seus tornozelos enquanto caminhava em direção ao vão da ponte. O salto de seus sapatos afundava na lama, mas ela seguiu em frente, guiada por uma intuição inexplicável. À medida que se aproximava, distinguia melhor as figuras. Um homem magro demais, cabelos compridos e barba por fazer, e uma menininha de aproximadamente 4 anos, enrolada em um cobertor fino. O homem levantou o rosto, alarmado com a aproximação de alguém. E naquele instante, o mundo de Márcia desabou. Rafael, sua voz saiu como um sussurro incrédulo. O homem empalideceu, apertando a criança contra o peito num gesto protetor. Mãe! Márcia deixou o guarda-chuva cair. Suas pernas fraquejaram. Ali estava seu filho, seu único filho, que supostamente vivia uma vida de luxo na Europa com a esposa. O mesmo filho que, segundo a nora, havia decidido cortar laços com o Brasil e a família para sempre. O que, como, quem é essa criança? As perguntas se atropelavam. A menina olhou para Márcia com olhos idênticos aos do avô falecido. Olhos da família Cavalcante. Esta é Sofia, Rafael disse com voz rouca. Sua neta. Márcia sentiu o ar fugir de seus pulmões. Uma neta. Ela tinha uma neta de quem nunca soubera a existência. Mas Catarina disse, ela mostrava fotos, vocês na França, na Itália. Rafael baixou o olhar. Tudo mentira, mãe. A pequena Sofia tossiu, um som alarmante que ecoou sob a ponte. Sem pensar 2 vezes, Márcia tirou o casaco e envolveu a menina. Venham comigo agora, ordenou com a autoridade que construíra em décadas administrando empresas. Explicações podem esperar. Vocês precisam de um banho quente e comida. Quando Rafael hesitou, ela percebeu o quanto seu filho tinha mudado. O jovem confiante e determinado agora parecia um animal acuado, desconfiado até da própria mãe. O que aconteceu com você? Sussurrou, estendendo a mão. Rafael olhou para a filha tremendo de frio, depois para sua mãe, e finalmente segurou a mão estendida. Catarina aconteceu, mãe respondeu com voz embargada. E o que ela fez? Você não conseguiria imaginar nem em seus piores pesadelos. Oi, antes de continuarmos a história, quero que você faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Ah, e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, ou talvez você nunca mais nos veja. Agora, vamos voltar à história. 3 anos antes, Márcia observava com orgulho seu único filho se formar em medicina pela USP. Rafael Cavalcante, 25 anos, herdeiro do império farmacêutico fundado pelo pai, era sua maior realização. Não apenas por sua inteligência, mas por sua genuína preocupação com os outros, qualidade rara entre os herdeiros do círculo social em que viviam. Seu pai estaria tão orgulhoso, comentou Márcia, ajustando a gravata do filho antes da cerimônia. Augusto Cavalcante havia falecido 5 anos antes, vítima de um infarto fulminante, deixando a empresa sob comando de Márcia, que surpreendeu o mercado com sua visão estratégica. Espero honrar o legado dele, mãe, respondeu Rafael. Não apenas nos negócios, mas como médico. A decisão de Rafael de seguir medicina em vez de administração inicialmente desapontara Augusto, mas o patriarca eventualmente aceitou que o filho poderia contribuir para a empresa com sua formação médica. Foi durante o último ano da faculdade que Catarina Mendonça entrou na vida deles. Estagiária no departamento de marketing da Cavalcante Farmacêutica, ela impressionou todos com sua inteligência afiada e beleza elegante. Nunca vi Rafael tão apaixonado, comentou Dora, governanta da família há décadas, enquanto servia chá para Márcia. Aquela moça o enfeitiçou completamente.
Márcia observava com cautela o relacionamento relâmpago. Catarina era deslumbrante e ambiciosa, qualidades que admirava, mas havia algo em seus olhos, um brilho calculista quando achava que ninguém estava observando. O casamento aconteceu apenas 6 meses após o primeiro encontro. Uma cerimônia luxuosa que ocupou as páginas sociais por semanas. Tenho reservas sobre essa união, confessou Márcia a seu advogado e amigo de longa data, Tarcísio Fontes. Acho que devíamos proteger o patrimônio de Rafael. Sugerir um acordo pré-nupcial agora causaria uma crise familiar, ponderou Tarcísio. Mas podemos estruturar os ativos dele de forma que fiquem resguardados sem que pareça desconfiança. Assim fizeram. O que Márcia não poderia prever era que Rafael anunciaria, apenas 2 meses após o casamento, que ele e Catarina se mudariam para a Europa. Recebi uma proposta para residência em cirurgia cardiovascular em Paris, explicou Rafael durante um jantar. É a oportunidade da minha vida, mãe. Catarina complementou, já estamos providenciando tudo. Será uma nova fase para nós. A mudança foi abrupta. Em menos de um mês, despediram-se no aeroporto com promessas de visitas frequentes que nunca se concretizaram. A comunicação, inicialmente irregular, foi se tornando esparsa. Estamos muito ocupados, justificava Catarina nas videochamadas, sempre falando mais que Rafael. A vida aqui é incrível, mas exigente. As fotos chegavam periodicamente, o casal em frente à Torre Eiffel, jantando em Veneza, esquiando nos Alpes. Rafael parecia mais magro, mais contido, mas Catarina explicava que era o estresse da residência. Quando Márcia insistia em visitá-los, sempre surgiam impedimentos, mudanças de apartamento, viagens de trabalho, reformas. O último contato significativo aconteceu 6 meses antes. Catarina, sozinha na chamada, informou que Rafael havia decidido cortar laços com o Brasil. Ele está cansado da pressão, Márcia. Sente que enquanto mantiver contato, você esperará que ele volte para assumir a empresa. Mas isso não é verdade. Eu apenas quero ver meu filho. Ele precisa de espaço para construir sua própria identidade, longe do nome Cavalcante. A chamada terminou com Márcia em lágrimas, sentindo que algo estava profundamente errado, mas sem saber o que. Uma semana depois, recebeu uma mensagem que supostamente vinha de Rafael. Preciso de tempo, mãe. Por favor, respeite minha decisão de seguir meu próprio caminho. Desde então, apenas atualizações impessoais via Catarina. Até aquela noite de chuva sob a ponte, quando seu mundo virou de cabeça para baixo com uma descoberta que gelava seu coração. Seu filho e uma neta desconhecida viviam como moradores de rua no mesmo país onde, segundo Catarina, eles nunca mais pisariam. O que havia acontecido com Rafael? E onde estava Catarina? Márcia ajudou Rafael e Sofia a entrarem em seu apartamento de cobertura no Jardins. A menina olhava maravilhada para o espaço amplo e iluminado, tão diferente dos lugares onde havia dormido nas últimas semanas. Dora, chamou Márcia, e a governanta apareceu imediatamente, estacando ao reconhecer Rafael. Santo Deus! Menino Rafael! Prepare um banho quente e separe roupas limpas, ordenou Márcia. E depois traga algo leve para comerem. Enquanto Dora levava a pequena Sofia para o banho, Márcia conduziu Rafael para o escritório. Seu filho parecia um fantasma do jovem que partirá 3 anos antes. Magro demais, olhos fundos, com uma expressão de constante vigilância. Você está doente? Perguntou, incapaz de conter a preocupação. Não fisicamente, respondeu ele, sentando-se com cuidado no sofá de couro. Mas estou me recuperando de algo pior que qualquer doença. Rafael começou a narrar como os primeiros meses na Europa foram realmente como as fotos mostravam, uma vida confortável, com ele iniciando sua residência enquanto Catarina supostamente trabalhava remotamente para empresas brasileiras. Quando descobrimos que Sofia estava a caminho, fiquei extasiado, contou, um breve sorriso iluminando seu rosto cansado. Catarina pareceu menos entusiasmada, mas achei que fosse apenas o susto inicial. Foi após o nascimento de Sofia que tudo começou a mudar. Catarina tornou-se distante, frequentemente deixando Rafael sozinho com a bebê enquanto trabalhava ou encontrava amigas. Um dia, tentei usar nosso cartão de crédito para comprar medicamentos para Sofia e foi recusado, continuou. Quando verifiquei nossas contas, estavam praticamente zeradas. Confrontada, Catarina negou inicialmente, depois acusou Rafael de não ganhar o suficiente.
Ela disse que estava apenas equilibrando nossas finanças, utilizando recursos que tecnicamente pertenciam a nós dois. A verdade veio à tona quando Rafael recebeu uma ligação do hospital perguntando por que havia faltado ao plantão pelo terceiro dia consecutivo. Eu nunca faltei, explicou confuso. Estive lá todos os dias. A administração mostrou registros indicando que Dr. Cavalcante havia solicitado licença por problemas pessoais. A assinatura nos documentos era falsificada. Ao retornar ao apartamento para confrontar Catarina, encontrou-o vazio. Móveis, roupas, joias, tudo de valor havia desaparecido, junto com Catarina e a pequena Sofia. Ela deixou apenas um bilhete. Você nunca foi o Cavalcante que eu queria. Agora tenho acesso ao que realmente importa. Rafael parou, respirando fundo para conter a emoção. Descobri que ela havia falsificado minha assinatura em dezenas de documentos. Procurações, transferências, solicitações de empréstimos. Ela esvaziou não apenas nossas contas conjuntas, mas conseguiu acesso a investimentos que eu nem sabia que possuía. Márcia ouvia horrorizada. Por que não me procurou imediatamente? Tentei, a voz de Rafael falhou. Mas Catarina foi mais rápida. Ela me antecipou em tudo. Nesse momento, Dora entrou trazendo Sofia de banho tomado, vestida com roupas improvisadas, mas limpas. A menina correu para o pai, que a abraçou com força. O que Catarina fez a seguir é o motivo pelo qual estávamos sob aquela ponte, continuou Rafael, acariciando os cabelos da filha. Ela não apenas roubou nosso dinheiro, mas destruiu minha reputação profissional e tentou me separar completamente de Sofia. Ele levantou a manga da camisa emprestada, revelando marcas de cicatrizes nos pulsos. Catarina me transformou em vilão da própria história, mãe. E quase conseguiu me destruir completamente. Márcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ameaça que Catarina representava era muito maior e mais sinistra do que poderia imaginar. E o pior, Rafael sussurrou, certificando-se que Sofia estava distraída com o brinquedo que Dora trouxera, é que tenho razões para acreditar que ela está voltando ao Brasil. Não para nos encontrar, mas para finalizar o que começou, tomar tudo que é dos Cavalcante. O escritório do Dr. Tarcísio Fontes no centro de São Paulo mantinha a mesma elegância discreta que o advogado cultivava em sua personalidade. Aos 72 anos, com cabelos brancos perfeitamente aparados e óculos de armação fina, ele ouviu atentamente o relato de Rafael enquanto fazia anotações precisas. Deixe-me entender claramente, disse após Rafael terminar sua narrativa. Catarina falsificou sua assinatura em procurações que permitiram a ela acessar seus fundos particulares, além de esvaziar as contas conjuntas. Exato, confirmou Rafael. E quando tentei denunciá-la, descobri que ela havia se antecipado. Márcia, sentada ao lado do filho, complementou, Catarina manipulou tudo. Enquanto enviava fotos falsas mostrando uma vida luxuosa na Europa, usava identidades fabricadas para transferir dinheiro. Tarcísio ajustou os óculos. O mais grave foi a falsa denúncia de violência doméstica que ela registrou contra você na França. Isso explica por que as autoridades não acreditaram quando você tentou denunciá-la. Rafael assentiu, o rosto marcado pela dor da memória. Fui preso por 3 dias. Quando finalmente me liberaram por falta de provas, Catarina já havia desaparecido novamente com Sofia. Como conseguiu recuperar sua filha? Perguntou Tarcísio. Pura sorte, respondeu Rafael. Ou talvez destino. Catarina deixou Sofia com uma babá por algumas semanas enquanto viajava para resolver negócios. A babá, Amélie, começou a desconfiar quando viu notícias sobre um médico brasileiro procurado por agredir a esposa. Ela reconheceu que a história não batia com o que observava e me procurou secretamente. Márcia interveio. E como vocês acabaram voltando ao Brasil sem dinheiro e documentos? Amélie nos ajudou a conseguir documentos emergenciais para Sofia no consulado. Para mim, foi mais complicado, mas um colega médico do hospital acreditou em minha história e me emprestou dinheiro suficiente para passagens econômicas. Por que não me procurou imediatamente ao chegar? A dor na voz de Márcia era palpável. Rafael baixou os olhos. Vergonha. E medo. Catarina havia me convencido que você tinha concordado em cortar laços comigo depois que descobriu meus supostos problemas com bebida e violência. Eu nunca. Agora sei disso, mãe. Mas ela foi meticulosa em seu plano. Mostrava e-mails e mensagens supostamente enviados por você,
expressando desapontamento e rejeição. Tarcísio pigarreou, trazendo a conversa de volta aos aspectos práticos. Consegui acesso aos extratos bancários dos últimos 3 anos. Encontramos transferências para contas nas Ilhas Cayman, depois pulverizadas para dezenas de destinos diferentes. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. O mais preocupante é isto. Dentro havia cópias de documentos mostrando tentativas recentes de acesso a contas da Cavalcante Farmacêutica. Como isso é possível? Questionou Márcia, alarmada. Implementamos protocolos de segurança rígidos após Augusto falecer. Catarina possui procurações assinadas por Rafael dando a ela poderes significativos, explicou Tarcísio. Felizmente, a estrutura que criamos antes do casamento impediu que ela tivesse acesso completo aos ativos da empresa. Nesse momento, a secretária de Tarcísio entrou apressadamente, entregando um papel ao advogado. Ele leu rapidamente, seu semblante se tornando mais grave. O que foi? Perguntou Márcia. Catarina está no Brasil, respondeu Tarcísio. Desembarcou ontem em Guarulhos usando seu nome de solteira. Rafael empalideceu. Ela veio atrás de nós. Ou melhor, atrás do que ainda não conseguiu tomar. Precisamos de reforços, decidiu Márcia, puxando o celular. Vou chamar Jurema. Quem é Jurema? Perguntou Rafael. Minha chefe de segurança, respondeu Márcia com determinação nos olhos. Ex-policial federal, especialista em crimes financeiros e proteção executiva. Catarina está prestes a descobrir que mexeu com a família errada. Enquanto Márcia falava ao telefone, Tarcísio se aproximou de Rafael. Há algo mais que preciso saber, não é? Rafael hesitou, olhando para a porta para certificar-se que estavam sozinhos. Sim. Algo que nem minha mãe sabe ainda. Algo sobre a morte de meu pai. Tarcísio sentiu um calafrio. O que seu pai tem a ver com Catarina? Talvez tudo, respondeu Rafael em voz baixa. E esse pode ser o verdadeiro motivo pelo qual ela entrou em nossas vidas. A mansão Cavalcante nos Jardins, com sua arquitetura colonial modernizada, sempre foi um símbolo de tradição e poder. Naquela manhã, contudo, o clima dentro da casa era de tensão palpável. Jurema Santana, 52 anos, ex-policial federal de porte atlético e olhar perspicaz, havia transformado a sala de estar em centro de operações. 3 assistentes trabalhavam em computadores, enquanto ela analisava plantas e estabelecia rotas de segurança. Posicionamos equipes discretas no perímetro, informou a Márcia. Catarina está hospedada no Hotel Unique sob nome falso, mas com o mesmo padrão de gastos extravagantes. Rafael, que observava Sofia brincar no jardim através da janela, perguntou: ela sabe que estamos aqui? Ainda não temos confirmação, mas precisamos presumir que sim, respondeu Jurema. Mulheres como Catarina sempre têm informantes. Como se evocada pela conversa, a campainha tocou. No monitor de segurança, viram uma figura elegante na porta principal. Catarina Mendonça, impecavelmente vestida em um tailleur branco, cabelos castanhos em um coque perfeito. Ela tem coragem, murmurou Márcia, impressionada com a audácia da nora. Ou está extremamente confiante, observou Tarcísio. Rafael sentiu o estômago revirar. Não quero que Sofia a veja. Dora já levou a menina para o quarto dos fundos, tranquilizou Márcia. Vamos recebê-la. Quando Catarina entrou na sala, seu sorriso calculado vacilou momentaneamente ao ver Rafael. Recuperou-se rapidamente, avançando com braços abertos. Márcia, querida. Que saudades. Márcia permaneceu imóvel. Poupe-nos da encenação, Catarina. Sabemos tudo. Catarina riu, um som melodioso que agora soava falso aos ouvidos de Rafael. Tudo? Duvido muito. Virando-se para Rafael, seu tom mudou para algo entre pena e desprezo. Vejo que encontrou o caminho de volta para o colo da mamãe. Previsível. Por quê, Catarina? Perguntou Rafael, lutando para controlar a voz. Por que todo esse esquema elaborado? Por que não simplesmente pedir divórcio se queria meu dinheiro? Divórcio? Ela riu novamente. Seria tão pequeno, tão limitado. Tarcísio interveio, profissional. Senhorita Mendonça, estamos preparando processos criminais por fraude, falsificação, apropriação indébita, além de denúncias por violência psicológica e alienação parental. Catarina observou a sala,
notando os seguranças discretamente posicionados. Impressionante operação. E felizmente, inútil. Ela abriu sua bolsa de grife, retirando um tablet. Antes que continuem com ameaças vazias, gostaria de mostrar algo. Na tela, uma sequência de fotos de Rafael aparentemente embriagado, com marcas que sugeriam brigas. Tenho testemunhas na Europa que confirmarão seu comportamento violento e instável. Falsificações, explodiu Rafael. Palavra contra palavra, respondeu Catarina calmamente. E tenho mais. Muito mais. Ela deslizou o dedo na tela, revelando documentos. Estas são cópias das procurações que me dão acesso a 40% das ações da Cavalcante Farmacêutica. Márcia palideceu. Impossível. Reestruturamos tudo antes do casamento. Não tudo, corrigiu Catarina com um sorriso vitorioso. Houve uma brecha. Rafael tinha acesso a ações que nem ele sabia que possuía, colocadas em seu nome quando ainda era menor de idade. Tarcísio pegou os óculos para examinar os documentos. Isto é perfeitamente legal, completou Catarina. Verificado por 3 escritórios diferentes. Rafael sentiu-se nauseado. O que você quer? Finalmente a pergunta certa. Catarina guardou o tablet. Quero o que é meu por direito. 50 milhões de reais para desaparecer da vida de vocês permanentemente. Incluindo abrir mão da custódia de Sofia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Catarina sorriu, sentindo a vitória próxima. Foi quando uma voz infantil quebrou o momento. Papai. Todos se viraram. Sofia estava na porta, tendo escapado da vigilância de Dora. Seus olhos percorreram o ambiente até fixarem-se em Catarina. A menina recuou instintivamente, agarrando-se à perna de Rafael. É a mulher má, sussurrou, alto o suficiente para todos ouvirem. Catarina endureceu a expressão. Vejo que andou envenenando a cabeça dela contra mim. Não foi necessário, respondeu Rafael, abraçando a filha. Crianças reconhecem monstros naturalmente. Algo na cena, a menina assustada, o instinto protetor de Rafael, provocou uma mudança no ambiente. Márcia avançou, posicionando-se entre Catarina e sua família. Acabou, Catarina. Você pode ter documentos, pode ter armado seu esquema, mas cometeu um erro fundamental. E qual seria? Desafiou Catarina. Subestimou o amor de uma avó, respondeu Márcia, sua voz tremendo de emoção contida. E acredite, não há força mais perigosa no mundo. Pela primeira vez, um lampejo de incerteza cruzou o rosto perfeito de Catarina. Esta reunião acabou, declarou Márcia. Jurema, acompanhe nossa convidada até a saída. Quando Catarina saiu, escoltada firmemente por Jurema, deixou no ar uma ameaça. Isso está apenas começando, Márcia. Você não faz ideia do que coloquei em movimento. Rafael abraçou Sofia com mais força, trocando um olhar significativo com Tarcísio. Ambos sabiam que havia ainda uma carta na manga, uma verdade sobre Augusto Cavalcante que, quando revelada, mudaria completamente o jogo. O escritório particular de Augusto Cavalcante permanecerá praticamente intocado desde sua morte, 5 anos antes. Márcia preservara o espaço como uma espécie de memorial ao marido, mantendo até mesmo o perfume de sândalo que ele costumava usar. Naquela noite, enquanto Sofia dormia sob os cuidados de Dora, 3 pessoas se reuniram no santuário de Mogno e Livros: Márcia, Rafael e Tarcísio. Está na hora de você saber toda a verdade, mãe, disse Rafael, sua expressão grave refletida na luz amarelada do abajur vintage. Márcia sentou-se na poltrona de couro que por décadas pertencera a Augusto. Que verdade poderia ser tão importante que você guardou até agora? Rafael trocou um olhar com Tarcísio, que assentiu encorajadoramente. Catarina não entrou na minha vida por acaso, começou Rafael. Nem seu interesse pela família Cavalcante foi coincidência. Ele caminhou até a estante de livros e pressionou uma sequência específica de volumes. Para a surpresa de Márcia, um pequeno compartimento secreto se abriu. Como você sabia disso? Nem eu conhecia esse esconderijo, espantou-se Márcia. Papai me mostrou pouco antes de morrer, explicou Rafael, retirando uma pasta selada. Disse que um dia eu precisaria disso, mas que esperava que esse dia nunca chegasse. Tarcísio pigarreou. Augusto me confiou uma carta para ser entregue apenas se circunstâncias específicas ocorressem.
A situação atual com Catarina se enquadra perfeitamente nas instruções que recebi. Márcia alternava o olhar entre o advogado e o filho. Vocês estão me assustando. Do que se trata? Rafael abriu a pasta, revelando documentos, fotos e uma carta manuscrita. Papai não morreu simplesmente de um infarto, mãe. Ele estava sendo chantageado. A revelação atingiu Márcia como um golpe físico. Chantageado? Por quem? Por quê? Por um nome que você conhece bem, Vitor Mendonça. O pai de Catarina. Márcia levantou-se, agitada. Mas isso é impossível. Vitor era apenas um fornecedor menor, nunca tivemos relações próximas com ele. Exatamente o que ele queria que pensássemos, explicou Rafael. Na realidade, Vitor tentou sabotar a fórmula de nosso medicamento mais importante, aquele para diabetes. Quando papai descobriu, confrontou-o privadamente em vez de expô-lo publicamente. Tarcísio continuou. Vitor contra-atacou com chantagem. Tinha descoberto que um dos primeiros medicamentos da Cavalcante, desenvolvido há 30 anos, tinha causado efeitos colaterais graves que foram ocultados. Ameaçou expor tudo, o que destruiria não apenas a reputação da empresa, mas poderia levar a processos bilionários. Márcia balançou a cabeça, incrédula. Augusto jamais acobertaria algo assim. Não foi ele, esclareceu Rafael gentilmente. Foi seu pai, vovô Emanuel. Papai só descobriu anos depois, quando já era tarde demais para corrigir publicamente sem destruir a empresa e o legado familiar. Ele entregou a carta manuscrita a Márcia. A caligrafia forte e inclinada de Augusto era inconfundível. Minha amada Márcia. Se está lendo isto, significa que minhas suspeitas se confirmaram. A família Mendonça está executando sua vingança através da próxima geração. Vitor jurou destruir os Cavalcante não apenas financeiramente, mas fazer com que sofrêssemos como ele sofreu ao perder a esposa para os efeitos do nosso medicamento. Temi este dia desde que percebi o interesse repentino de Catarina por nosso filho. Tentei alertá-lo sutilmente, mas o amor é cego, especialmente quando manipulado por alguém treinado para isso. O estresse desta situação afetou meu coração mais do que admiti para vocês. Se parti antes do tempo, saibam que fui tentando protegê-los. Há uma saída. Na pasta que acompanha esta carta, encontrarão provas de que Vitor também cometeu crimes farmacêuticos semelhantes, além de falsificação de resultados clínicos. Foi meu seguro, minha única proteção contra ele. Márcia, sua força sempre foi maior que a minha. Rafael, sua integridade será testada além do imaginável. Juntos, vocês conseguirão superar isto. Com todo o meu amor. Augusto. Lágrimas escorriam pelo rosto de Márcia enquanto absorvia a revelação. Todos estes anos, acreditei que havia sido apenas um infarto. Papai morreu protegendo a família, disse Rafael suavemente. E agora Catarina está concluindo a missão iniciada pelo pai dela. Como descobriu tudo isso? Perguntou Márcia. Quando comecei a suspeitar das verdadeiras intenções de Catarina, lembrei do compartimento secreto e da advertência de papai. Ao abrir, encontrei estas evidências e tudo fez sentido. Tarcísio abriu sua pasta, retirando documentos adicionais. Augusto me entregou cópias de segurança de tudo. Investigamos discretamente nos últimos dias e confirmamos. Vitor Mendonça financiou toda a operação da filha contra Rafael. Mas por que voltar ao Brasil agora? Questionou Márcia. Catarina já tinha destruído a reputação de Rafael, levado muito dinheiro. Porque o plano original era mais amplo, explicou Rafael. Primeiro me desacreditar completamente, depois usar as procurações para tentar um golpe na empresa. Mas quando fugi com Sofia, ela precisou acelerar os planos. Márcia respirou fundo, enxugando as lágrimas. Décadas administrando uma multinacional em um mundo dominado por homens haviam forjado nela uma resiliência extraordinária. Então é uma guerra entre famílias, concluiu, sua voz recuperando a firmeza. E eles escolheram o campo de batalha errado. Ela se levantou, caminhando até a foto de Augusto na parede. Não permitirei que o sacrifício do seu pai seja em vão, Rafael. Temos as provas contra Vitor, lembrou Tarcísio. Podemos usá-las para neutralizar Catarina. Não, decidiu Márcia com um brilho determinado nos olhos. Não vamos apenas nos defender. Vamos acabar com eles definitivamente, mas do nosso jeito. Com inteligência e justiça, não vingança.
Rafael observou a transformação na postura da mãe, da dor à determinação absoluta. A questão agora, completou Márcia, é como proteger Sofia enquanto fazemos isso. Catarina certamente tentará usá-la como moeda de troca. O celular de Rafael vibrou com uma mensagem. Ao ler, seu rosto empalideceu. O que foi? Perguntou Márcia, alarmada. Catarina, respondeu ele, mostrando a tela. Ela quer um encontro amanhã. Só nós dois. A mensagem era clara e ameaçadora. Sei sobre a carta de Augusto. Venha sozinho ao pier da Guarapiranga ao pôr do sol ou as consequências serão irreversíveis. Desta vez, não é apenas sobre dinheiro. A chuva voltou na manhã seguinte, castigando São Paulo com uma persistência melancólica que parecia espelhar o estado de espírito na mansão Cavalcante. Sofia, alheia à atenção dos adultos, brincava animadamente com Dora na sala de jogos improvisada, redescobrindo o prazer de ter brinquedos e atenção. Rafael observava a filha de longe, o coração apertado. Em apenas 3 dias desde que Márcia os encontrara sob a ponte, a menina já demonstrava sinais de recuperação. As bochechas mais cheias, o sorriso mais frequente, o sono mais tranquilo. Contrastando com seu próprio estado, cada vez mais ansioso conforme o horário do encontro com Catarina se aproximava. Não vá sozinho, insistiu Márcia pela 3ª vez naquela manhã, servindo-lhe café na biblioteca, onde discutiam estratégias longe dos ouvidos pequenos de Sofia. É obviamente uma armadilha. Se não for, ela executará o plano B que mencionou na mensagem, argumentou Rafael. Não posso arriscar. Jurema, que monitorava a segurança da mansão 24 horas desde a visita de Catarina, uniu-se à conversa. Posicionar agentes discretamente no perímetro é o mínimo necessário. Você estaria visualmente sozinho, mas protegido. Rafael balançou a cabeça. Catarina é meticulosa demais. Ela verificará o perímetro antes de aparecer e desaparecerá ao menor sinal de emboscada. Tarcísio, folheando os documentos que Augusto deixará, levantou os olhos. Há algo nestes registros sobre um cofre em um banco suíço. Augusto menciona que contém o verdadeiro seguro contra os Mendonça. Que cofre? Questionou Márcia, aproximando-se. Nunca soube de nenhum cofre na Suíça. Aparentemente, Augusto manteve alguns segredos até mesmo de você, observou Tarcísio. Precisamos descobrir o que há nesse cofre antes do encontro com Catarina. A discussão foi interrompida pela chegada de Tadeu Maris, investigador particular contratado por Jurema para rastrear os movimentos recentes de Catarina. Tenho novidades, anunciou, depositando uma pasta sobre a mesa. E não são boas. As fotos mostravam Catarina em reunião com um homem idoso, mas de porte altivo, em um restaurante discreto. Vitor Mendonça identificou Márcia, sentindo um calafrio ao ver pessoalmente, pela primeira vez, o homem que havia contribuído para a morte de seu marido. Eles se encontraram ontem à noite, explicou Tadeu. E isto foi entregue a Catarina. A foto seguinte mostrava uma pequena caixa metálica sendo passada por baixo da mesa. Conseguimos identificar o que era? Perguntou Rafael, apreensivo. Não com certeza, mas... Tadeu hesitou. Pela forma e tamanho, poderia ser uma arma. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Márcia foi a primeira a quebrá-lo. Rafael, você definitivamente não irá sozinho agora. Tenho que ir, insistiu ele, o desespero claro em sua voz. Se não aparecer, ela executará o que quer que estejam planejando contra Sofia. Podemos obter uma ordem judicial de proteção, sugeriu Tarcísio. Um pedaço de papel não deteria Catarina, rebateu Rafael. Vocês não entendem do que ela é capaz. Nesse momento, o celular de Rafael vibrou novamente. Uma nova mensagem de Catarina, acompanhada de uma foto que fez seu sangue gelar. A escola infantil próxima à mansão, com o círculo vermelho destacando a área de recreio. Sei exatamente onde planeja matricular Sofia na segunda-feira. Confirme que virá sozinho ou as consequências serão imediatas. Rafael mostrou a mensagem aos outros, o rosto pálido. Como ela descobriu sobre a escola? Decidimos isso ontem à noite. Jurema imediatamente saiu para verificar a segurança da casa, retornando minutos depois com uma expressão grave. Encontramos um dispositivo de escuta no quarto de Sofia, escondido dentro de um ursinho de pelúcia. O senhor abraços. Márcia franziu o senho. Mas foi Dora quem pegou esse brinquedo no depósito para dar a Sofia.
O urso estava no depósito há anos, confirmou Jurema. O que significa que alguém plantou isso muito antes, prevendo que eventualmente seria usado. A revelação caiu como uma bomba. O plano de Catarina era muito mais antigo e elaborado do que imaginavam. É como se ela tivesse previsto cada movimento nosso, murmurou Márcia, sentando-se pesadamente. Rafael passou as mãos pelo cabelo, num gesto de desespero. Não tenho escolha. Precisarei ir sozinho. Talvez haja uma terceira opção, interveio Tadeu, que observava atentamente as reações. Uma que nem Catarina poderia prever. Todos se voltaram para ele. Precisamos de uma isca, explicou. Alguém que Catarina nunca consideraria uma ameaça, mas que pode virar o jogo a nosso favor. Quem? Perguntou Rafael. Tadeu sorriu. Pela primeira vez desde que chegará. Quanto tempo faz que você não vê seu primo Bernardo? Bernardo. Márcia pareceu confusa. Ele está na Amazônia há anos, trabalhando com comunidades indígenas. Mal mantemos contato. Exatamente, confirmou Tadeu. Um cavalcante que Catarina provavelmente nem sabe que existe. E que, por coincidência, chegou a São Paulo ontem para uma conferência médica. Um lampejo de esperança surgiu no rosto de Rafael. Bernardo sempre foi como um irmão para mim. Se ele aceitar ajudar. Já entrei em contato, revelou Tadeu. Ele está a caminho. Enquanto o plano começava a tomar forma, Sofia entrou correndo na biblioteca, segurando um desenho colorido. Papai, olha o que eu fiz. Somos nós na casa nova. O desenho mostrava figuras palito representando ela, Rafael, Márcia e Dora, todos sorridentes em frente a uma casa grande. Ao fundo, uma figura sombria observava de longe, representação inconsciente da menina sobre a ameaça que pairava sobre eles. Rafael abraçou a filha, trocando um olhar determinado com Márcia. É lindo, filha, disse, beijando-lhe a testa. E prometo que vou fazer de tudo para que seja exatamente assim. Enquanto Dora levava Sofia de volta para brincar, Rafael olhou para a janela, observando a chuva persistente. Temos até o pôr do sol para preparar um contra-ataque perfeito, declarou. E desta vez, Catarina não vai saber o que a atingiu. A biblioteca da mansão Cavalcante transformou-se em um centro de operações improvisado nas horas que antecederam o pôr do sol. Mapas do pier da Guarapiranga foram espalhados sobre a mesa central, enquanto Jurema marcava pontos estratégicos e rotas de fuga. Bernardo Cavalcante chegou pouco depois do meio-dia. Alto e magro como Rafael, mas com a pele bronzeada pelos anos na Amazônia e cabelos mais compridos, ele abraçou o primo com emoção genuína. Quando Tadeu me explicou a situação, não podia acreditar, disse, segurando os ombros de Rafael. Que história absurda, primo. Por que não pediu ajuda antes? Vergonha, admitiu Rafael. E medo. Catarina me convenceu que ninguém da família me aceitaria de volta. Bernardo balançou a cabeça, indignado. Típico de manipuladores, isolar a vítima. Mas estou aqui agora, e vamos resolver isso juntos. Márcia observava a interação com lágrimas nos olhos. Bernardo sempre fora o rebelde da família, escolhendo medicina comunitária em vez dos caminhos corporativos esperados de um cavalcante. Augusto respeitava a escolha do sobrinho, embora nunca a tivesse compreendido completamente. O plano é arriscado, alertou Jurema, trazendo todos de volta ao foco. Bernardo precisará convencer Catarina de que é Rafael, pelo menos à distância. A semelhança física ajuda, observou Tadeu. Com o cabelo cortado e a barba parada do mesmo jeito, no crepúsculo, ela não notará a diferença até estar próxima. E quando perceber? Questionou Márcia, preocupada. Aí o verdadeiro Rafael já estará posicionado estrategicamente, explicou Jurema. Catarina espera uma vítima, não um predador. Enquanto Bernardo era preparado para se parecer mais com Rafael, Tarcísio trabalhava em outra frente crucial. Após horas ao telefone com contatos internacionais, conseguiu finalmente informações sobre o misterioso cofre suíço mencionado nos documentos de Augusto. Consegui acesso, anunciou, entrando na sala onde Rafael ajustava o coldre com o microfone oculto que usaria. E o conteúdo é explosivo. Todos pararam para ouvi-lo. Augusto guardou uma confissão completa de Vitor Mendonça, gravada secretamente durante um encontro entre os dois. Uma confissão de quê? Perguntou Márcia. De tudo, respondeu Tarcísio, seus olhos brilhando por trás dos óculos.
Vitor admite a chantagem, a sabotagem de medicamentos, até mesmo sua participação em testes ilegais em pacientes vulneráveis. Mas o mais importante, ele confessa que foi sua empresa, não a Cavalcante, que ocultou os efeitos colaterais do medicamento que matou sua esposa. Meu Deus, suspirou Márcia. Então a base de toda a vingança dele era uma mentira? Ele culpou Augusto por algo que ele próprio causou. Precisamente, confirmou Tarcísio. E transferi a gravação para cá. Ele mostrou um pequeno dispositivo USB. Isto muda tudo. Não estamos mais na defensiva. Rafael pegou o dispositivo, examinando-o com espanto. Papai sabia que este dia chegaria. Augusto sempre jogou no longo prazo, comentou Tarcísio com respeito. Preparou-se para proteger a família mesmo após sua morte. Com esta nova evidência, o plano foi refinado. Não se tratava mais apenas de sobreviver ao encontro com Catarina, mas de encurralar tanto ela quanto Vitor Mendonça definitivamente. Enquanto os preparativos finais eram feitos, Rafael encontrou um momento para ficar a sós com Sofia. A menina brincava no jardim interno, aproveitando uma breve pausa na chuva. Papai vai sair para resolver um problema importante, explicou, agachando-se para ficar na altura dela. Mas voltarei logo, prometo. Sofia o estudou com aquela seriedade peculiar de crianças que viveram traumas. É por causa da mulher má. Rafael hesitou, surpreso com a perspicácia da filha. Sim, querida. Para garantir que ela nunca mais nos incomode. A menina assentiu solenemente. Vovó disse que você é corajoso como vovô. Ela disse isso. Rafael sentiu um nó na garganta. Sim. E que a mulher má vai receber o que merece. Sofia abraçou o pai com força. Toma cuidado, tá? Prometo, respondeu, beijando-lhe o topo da cabeça. Ao retornar à sala de operações, encontrou o ambiente transformado. Bernardo, agora vestido com roupas de Rafael e com o cabelo cortado de forma idêntica, parecia seu gêmeo sob a luz adequada. Incrível, comentou Rafael. Mas lembre-se, Bernardo, você só precisa atraí-la para a posição correta. Não tente confrontá-la diretamente. Entendido, confirmou Bernardo. Anos tratando pacientes difíceis me ensinaram a manter a calma sob pressão. Jurema distribuiu os equipamentos finais, comunicadores discretos, coletes à prova de balas leves sob as camisas, e localizadores GPS. Catarina provavelmente não virá sozinha, alertou. Meus contatos na polícia confirmaram que ela contratou 2 ex-policiais com histórico problemático. Estamos preparados para isso, garantiu Tadeu, mostrando sua própria equipe estrategicamente posicionada no mapa digital do Pier. Quando faltava 1 hora para o pôr do sol, Márcia reuniu todos em círculo. Seu rosto mostrava a determinação que fizera dela uma das empresárias mais respeitadas do país. Hoje não lutamos apenas por Rafael ou por Sofia, declarou. Lutamos pelo legado de Augusto, pela verdade, pela justiça que ele buscou até seu último dia. Ela segurou as mãos do filho e do sobrinho. Cavalcantis não se vingam, eles corrigem injustiças. Lembrem-se disso quando enfrentarem Catarina. Rafael olhou para a mãe com admiração renovada. Em apenas alguns dias, ela havia transformado a tragédia em força, o desespero em estratégia. Está na hora, anunciou Jurema, verificando o relógio. Enquanto o grupo se dirigia aos carros, Rafael sentiu seu celular vibrar com uma última mensagem de Catarina. Traga a confissão de Vitor que Augusto escondeu no cofre suíço. Sim, eu sempre soube. Esta é sua única chance de proteger Sofia para sempre. Rafael mostrou a mensagem aos outros, perplexo. Como ela sabia sobre a confissão? Não importa agora, respondeu Márcia com firmeza. O que importa é que ela acaba de confirmar que Vitor está por trás de tudo isto. E caiu direto em nossa armadilha, completou Tarcísio. Ela acha que está um passo à frente, mas desta vez, somos nós que a esperamos. Ao entrarem nos veículos, a chuva recomeçou, não mais como tempestade, mas como garoa leve que refratava os raios do sol poente em cores intensas sobre a cidade. Um arco-íris, apontou Bernardo, olhando para o céu. Um bom presságio, respondeu Rafael. Papai costumava dizer que não há tempestade que não passe, nem arco-íris sem chuva anterior. E com estas palavras, a comitiva partiu em direção a Guarapiranga, onde o confronto final com Catarina definiria o destino dos Cavalcante de uma vez por todas.
O pier da represa de Guarapiranga estava praticamente deserto àquela hora, com o céu tingido de laranja e vermelho enquanto o sol se punha. A garoa fina criava um véu etéreo sobre a água, e as poucas luzes já acesas refletiam-se como fantasmas na superfície ondulante. Bernardo, vestido como Rafael, avançou sozinho pela passarela de madeira. O plano era simples: atrair Catarina para um ponto específico onde câmeras e microfones haviam sido estrategicamente posicionados, e onde o verdadeiro Rafael aguardava oculto, pronto para o confronto final. Jurema coordenava a operação de uma van estacionada discretamente a 100 metros, monitorando tudo através de câmeras térmicas que detectavam qualquer movimento na área. 2 indivíduos aproximando-se pelo lado leste informou pelo comunicador. Provavelmente os seguranças contratados por Catarina. E uma figura feminina aguarda no gazebo no final do pier. Confirmado, respondeu Bernardo em voz baixa, ajustando o fone de ouvido. Estou me aproximando do ponto marcado. Márcia, que insistira em participar da operação apesar dos protestos de Rafael, observava a tela com tensão crescente ao lado de Jurema. Algo não está certo, murmurou. É fácil demais. Como assim? Perguntou Tarcísio, que também acompanhava tudo da van. Catarina é mais inteligente que isso, explicou Márcia. Ela não ficaria exposta dessa forma, esperando no local mais óbvio. No pier, Bernardo chegou ao ponto designado, uma pequena área coberta entre o restaurante fechado e o embarcadouro principal. Dali, podia ver a silhueta elegante de Catarina no gazebo a 30 metros de distância. Cheguei ao ponto X, informou. Vejo o alvo aguardando no gazebo. Rafael, escondido entre barcos cobertos por lonas, ajustou sua posição para ter visão clara da cena. Pronto para intervir ao sinal. Catarina acenou do gazebo, convidando Bernardo a se aproximar. Ela quer que eu avance, informou Bernardo. Devo prosseguir. Houve um momento de hesitação na van. O plano original era manter Catarina na posição intermediária, onde a gravação poderia ser feita com clareza. Algo está errado, insistiu Márcia. Rafael, verifique o reflexo na água abaixo do gazebo. Rafael ajustou os binóculos. Através da lente de visão noturna, percebeu uma anomalia no padrão de ondulação. Tem algo, ou alguém, sob o gazebo, confirmou. Possivelmente armado. Bernardo, não avance, ordenou Jurema imediatamente. Repito, mantenha sua posição. Mas Bernardo já havia dado alguns passos em direção ao gazebo quando a ordem chegou. Catarina, percebendo a hesitação repentina, estreitou os olhos. O que foi, querido? Chamou, sua voz melodiosa carregando uma nota de desconfiança. Está com medo de sua própria esposa agora. Bernardo improvisou. Trouxe o que você pediu. Mas quero ver Sofia primeiro. A expressão de Catarina mudou. Sofia? Por que estaria aqui? Naquele instante, ela deu alguns passos à frente, e a luz do crepúsculo iluminou melhor seu rosto. Foi quando notou pequenas diferenças na postura, na maneira de andar. Você não é Rafael, declarou, sua voz endurecendo. Quem é você? Na van, Jurema praguejou baixinho. Cobertura comprometida. Rafael, prepare-se para intervir. Catarina recuou em direção ao gazebo, enquanto seus seguranças se movimentavam rapidamente em direção a Bernardo. Plano B, ordenou Jurema. Tadeu, acione a equipe agora. Luzes potentes subitamente iluminaram o pier, revelando a posição dos seguranças e temporariamente cegando-os. Bernardo aproveitou a distração para recuar em direção à proteção. Rafael emergiu de seu esconderijo, avançando rapidamente em direção a Catarina antes que ela pudesse retornar ao gazebo. Mas a meio caminho, uma figura inesperada surgiu no pier. Vítor Mendonça, apoiado em uma bengala mas ainda imponente aos 70 anos, bloqueou o caminho. Então o filho pródigo retorna, declarou com um sorriso frio. Augusto teria orgulho de sua persistência, Rafael. Rafael parou, surpreso pela aparição do homem que havia atormentado seu pai até a morte. Vítor pronunciou o nome como uma acusação. Finalmente nos conhecemos. Lamento que seja nestas circunstâncias, respondeu Vítor com falsa cordialidade. Mas algumas dívidas precisam ser pagas. Catarina se posicionou ao lado do pai, seu rosto uma máscara de triunfo. Vocês realmente acharam que não prevíamos uma armadilha? Que não reconheceríamos um impostor? Na verdade, respondeu Rafael com calma, contávamos com isso.
Nesse momento, Márcia emergiu da extremidade oposta do pier, acompanhada por 2 oficiais da Polícia Federal em trajes civis e Tarcísio carregando uma pasta. Vitor Mendonça, chamou Márcia, sua voz clara cortando a tensão no ar. Viemos discutir o conteúdo do cofre suíço. O sorriso de Vitor vacilou. Qualquer suposta evidência que Augusto tenha fabricado não terá valor legal. Fabricado? Tarcísio avançou, exibindo documentos. Como sua confissão gravada admitido que sua própria empresa, não os Cavalcante, foi responsável pela morte de sua esposa. A cor abandonou o rosto de Vitor. Ao seu lado, Catarina parecia genuinamente confusa. Do que ele está falando, pai? Questionou. Mentiras, rebateu Vitor, mas sua voz traía incerteza. Temos a gravação completa, continuou Márcia. Onde você admite ter manipulado resultados clínicos, sabotado medicamentos concorrentes, e mais importante, confessa que sabia dos efeitos colaterais do medicamento que matou Elisa anos antes de ela tomá-lo. Catarina olhava do pai para Márcia, a dúvida crescendo em seus olhos. Foi você quem matou mamãe? Perguntou, sua voz subitamente vulnerável como a da criança que perderá a mãe aos 12 anos. É complicado, filha, tentou explicar Vitor. Augusto distorceu tudo. A gravação, pai, insistiu Catarina. É verdadeira. O silêncio de Vitor foi resposta suficiente. Pela primeira vez, Rafael vislumbrou algo genuíno no rosto de Catarina. Devastação absoluta. Você me disse que os Cavalcante mataram mamãe, sussurrou ela. Que precisávamos fazer justiça. E precisávamos, insistiu Vitor. Eles prosperaram enquanto nós sofremos. Eles mereciam perder tudo. O momento de vulnerabilidade de Catarina desapareceu rapidamente, substituído por uma frieza calculista que Rafael conhecia bem. Então tudo foi uma mentira, concluiu ela, recuando alguns passos. Não apenas o que disse sobre os Cavalcante, mas sobre mim, sobre meu propósito. Em um movimento rápido que ninguém esperava, Catarina sacou uma pistola de sua bolsa, apontando-a não para os Cavalcante, mas para o próprio pai. Catarina, exclamou Rafael, alarmado. Não faça isso. Você me transformou em um monstro, pai, acusou ela, a mão tremendo ligeiramente. Destruí um homem inocente, separei uma criança do pai, tudo por uma mentira. Os agentes federais sacaram suas armas, criando um impasse tenso. Abaixe a arma, senhora, ordenou um deles. Vitor, percebendo a gravidade da situação, tentou uma última cartada. Tudo o que fiz foi por você, filha. Para garantir seu futuro, sua herança. Mentira, gritou Catarina, lágrimas escapando apesar de sua expressão dura. Você me usou como instrumento de vingança por um crime que você mesmo cometeu. Neste momento crítico, Rafael deu um passo à frente, colocando-se no caminho entre Catarina e Vitor. Não vale a pena, Catarina disse com voz calma, olhando-a nos olhos. Acredite em alguém que quase perdeu tudo por causa de ódio e mentiras. Por um momento que pareceu eterno, o pier ficou em silêncio absoluto, apenas o som da água batendo nas estruturas de madeira. Então, lentamente, Catarina abaixou a arma. Você está certo, disse finalmente. Não serei como ele. Virando-se para os policiais, ofereceu a arma pelo cabo. Tenho informações sobre crimes financeiros e fraudes farmacêuticas que vocês vão querer ouvir. Os agentes avançaram, confiscando a arma e algemando tanto Vitor quanto Catarina, recitando seus direitos. Enquanto eram conduzidos para fora do pier, Catarina parou brevemente ao passar por Rafael. Sofia merece coisa melhor do que eu como mãe, disse baixinho. Cuide dela. Antes que Rafael pudesse responder, ela foi levada embora, deixando-o com uma mistura confusa de emoções, alívio, tristeza, e um estranho vislumbre de compaixão pela mulher que quase destruíra sua vida. Márcia aproximou-se, colocando um braço em volta dos ombros do filho. Acabou. Rafael observou os carros policiais se afastando na noite que agora caía completa sobre Guarapiranga. Quase, respondeu, pensando na longa reconstrução que ainda tinham pela frente. Mas pelo menos agora podemos começar a curar as feridas. Juntos, mãe e filho caminharam de volta pelo pier, deixando para trás o cenário da última batalha de uma guerra que começara muito antes deles nascerem. 3 meses se passaram desde a dramática confrontação no pier. A mansão Cavalcante, antes um lugar de tensão e segredos, agora resplandecia sob o sol de primavera,
suas janelas abertas deixando entrar não apenas a brisa, mas também o som de risadas infantis vindas do jardim. Rafael observava Sofia brincando com outras crianças durante sua festa de 5º aniversário, a primeira celebração adequada na vida da menina. Vestida com o vestido amarelo girassol, ela corria pelo gramado perseguindo bolhas de sabão sopradas por Dora, seu rosto iluminado por uma alegria que antes parecia impossível. Ela está florescendo, comentou Márcia, aproximando-se com 2 taças de limonada. É como ver uma planta finalmente recebendo sol após anos de sombra. Rafael aceitou a bebida, sorrindo. Os pesadelos diminuíram. A psicóloga diz que seu progresso é notável. E o seu? Perguntou Márcia gentilmente. A pergunta pegou Rafael desprevenido. Nas últimas semanas, ele havia se dedicado tão completamente à recuperação de Sofia e à reorganização de suas vidas que mal tinha tempo para processar seus próprios traumas. Estou avançando, respondeu finalmente. Algumas noites ainda são difíceis. Acordo achando que estamos de volta àquela ponte, ou que Catarina vai aparecer para levar Sofia. Márcia apertou o ombro do filho com compreensão. O tempo cura, mas algumas cicatrizes ficam. O importante é não deixá-las definir quem você é. A conversa foi interrompida pela chegada de Bernardo, agora com os cabelos novamente compridos, carregando um embrulho colorido. Onde está a aniversariante? Perguntou animadamente. Tio Bernardo. Sofia correu em sua direção, abraçando suas pernas. A conexão entre os dois havia sido instantânea e profunda. Após o incidente no pier, Bernardo decidirá transferir temporariamente seu trabalho para São Paulo, instalando-se no anexo da mansão. Trouxe algo especial da Amazônia para você, anunciou, entregando o pacote. Sofia rasgou o embrulho com entusiasmo, revelando um pequeno tambor artesanal decorado com símbolos indígenas. É lindo! Exclamou a menina, experimentando o som com palmadas cuidadosas. Esse tambor conta histórias, explicou Bernardo, agachando-se ao lado dela. As pinturas representam a jornada de uma jovem guardiã da floresta que enfrenta desafios e encontra sua verdadeira força. Os olhos de Sofia brilharam com interesse. Como eu. Exatamente como você, pequena guerreira, confirmou Bernardo, trocando um sorriso significativo com Rafael. Enquanto Sofia corria para mostrar o presente às outras crianças, Rafael aproveitou para atualizar Bernardo sobre os desdobramentos legais do caso. Vitor foi formalmente indiciado por fraude corporativa, falsificação de resultados clínicos e manipulação de mercado, informou. A confissão gravada por papai foi crucial. Mesmo aos 70 anos, ele provavelmente passará o resto da vida na prisão. E Catarina? Perguntou Bernardo. Rafael suspirou. Situação mais complexa. Ela está cooperando plenamente, fornecendo evidências contra o pai e suas redes de contatos criminosos. Em troca, o Ministério Público ofereceu redução de pena. Você a visitou de novo? Bernardo perguntou, notando a expressão pensativa do primo. Na semana passada, confirmou Rafael. Ela parece diferente. Menos a personagem calculista que conheci, mais a pessoa que talvez estivesse escondida sob camadas de manipulação do pai. Você acha que ela está sendo sincera dessa vez? Rafael contemplou a pergunta. Acredito que sim. Principalmente porque ela assinou voluntariamente a renúncia total da custódia de Sofia, reconhecendo que não tem condições emocionais para ser mãe. Uma decisão surpreendentemente madura, observou Márcia, que havia se juntado novamente à conversa. Ela pediu apenas uma coisa, continuou Rafael. Que um dia, quando Sofia for mais velha e se eu julgar apropriado, conte a verdade completa à menina, incluindo as partes que não mostram Catarina como um monstro absoluto. Márcia assentiu pensativamente. Justo. Sofia merece conhecer sua história completa quando tiver idade para compreender nuances. A festa continuou animadamente, com as crianças agora reunidas em torno de uma mesa para atividades de pintura. Entre os convidados estavam algumas das famílias que Rafael havia conhecido no período em que viveu nas ruas, conexões improváveis que agora formavam parte de sua nova rede de apoio. Tarcísio chegou mais tarde, trazendo não apenas um presente para Sofia, mas também uma pasta para Rafael. Os documentos finais da reestruturação da Cavalcante Farmacêutica, anunciou, entregando a pasta. Com sua assinatura, a empresa terá uma nova diretoria focada em ética e transparência, além de um fundo substancial para a pesquisa de medicamentos acessíveis.
Rafael examinou os papéis, reconhecendo o plano que ele e Márcia haviam desenvolvido nas últimas semanas, uma transformação completa do legado corporativo da família. Papai aprovaria isso, comentou, assinando os documentos. Transformar o veneno em remédio, como ele sempre dizia. E falando em transformações, continuou Tarcísio com um sorriso discreto. Sua inscrição para retomar a residência médica foi aceita. Hospital Sírio-Libanês, começando em janeiro. Rafael sentiu uma onda de emoção. Voltar à medicina parecia um sonho distante depois de tudo que acontecerá. Obrigado, Tarcísio. Por isso e por tudo mais. O advogado acenou modestamente. Apenas cumpro promessas que fiz a Augusto. E a mim mesmo. Quando chegou o momento de cantar parabéns, Sofia ficou visivelmente emocionada diante do bolo decorado com borboletas, simbolizando metamorfose e renovação. Com lágrimas nos olhos, Rafael percebeu que sua filha provavelmente nunca tivera uma festa de aniversário adequada antes. Faça um pedido, querida, incentivou quando as velas foram acesas. Sofia fechou os olhos com determinação infantil, depois soprou todas as 5 chamas de uma vez, provocando aplausos entusiasmados dos convidados. Mais tarde, quando os últimos convidados partiam e o sol começava a se pôr, Rafael encontrou Sofia sentada quieta no balanço do jardim, contemplando o céu alaranjado. No que está pensando, princesa? Perguntou, sentando-se ao seu lado. No meu pedido, respondeu ela com a sinceridade direta das crianças. E posso saber qual foi? Sofia considerou por um momento, como se avaliando se revelá-lo comprometeria sua realização. Finalmente decidiu. Pedi para sermos felizes para sempre. Você, eu, vovó, tio Bernardo e Dora. Rafael sentiu o coração apertar. É um belo pedido. Vai se realizar? Perguntou ela, seus olhos, tão parecidos com os de Augusto, fixos nos dele. Rafael pensou em tudo que haviam enfrentado e superado. Nas cicatrizes visíveis e invisíveis que carregavam. Nas batalhas que ainda estavam por vir. Mas também na força extraordinária que haviam descoberto, não apenas para sobreviver, mas para reconstruir algo novo e mais significativo das ruínas. Sabe, Sofia, respondeu finalmente, a felicidade não é exatamente um lugar onde chegamos e ficamos para sempre. É mais como uma flor que precisamos cultivar todos os dias. Ele apontou para o jardim ao redor deles, onde flores de várias cores balançavam na brisa suave da tarde. Algumas vezes vêm tempestades que danificam o jardim, mas juntos podemos reconstruir, plantar novas sementes, e criar algo ainda mais bonito. Sofia absorveu a metáfora com uma compreensão que surpreendia para sua idade. Então nosso jardim está apenas começando? Perguntou. Rafael sorriu, abraçando-a, exatamente. E será o mais belo jardim que já existiu. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, pai e filha permaneceram abraçados no balanço, 2 almas que haviam conhecido o pior da vida humana e agora, juntos, redescobriram sua capacidade de curar, crescer, sim, ser felizes, não para sempre como nos contos de fadas, mas um dia de cada vez, com gratidão e esperança renovada. 1 ano depois da festa de aniversário de Sofia, a vida da família Cavalcante havia encontrado um novo equilíbrio. Rafael progredia em sua residência médica, Sofia prosperava na escola, e Márcia liderava a transformação da Cavalcante farmacêutica com renovado propósito. Naquela manhã de sábado ensolarada, Rafael preparava café enquanto revisava anotações para uma apresentação importante no hospital, quando Tarcísio ligou com notícias inesperadas. Vítor Mendonça morreu na prisão durante a noite e formou sem rodeios. Aparentemente, causas naturais, complicações cardíacas. Rafael sentiu uma estranha falta de emoção com a notícia. O homem que orquestrara tanto sofrimento havia partido sem alarde, sem dramaticidade. Catarina já sabe. Foi informada esta manhã, confirmou Tarcísio. E há mais. Vítor deixou uma carta para você e Márcia. Uma carta? Rafael franziu o senho. Que tipo de carta? Não sei o conteúdo, mas seu advogado entrará em contato hoje para entrega. Após desligar, Rafael informou Márcia, que reagiu com a mesma perplexidade. O que ele poderia querer dizer a nós depois de tudo? Questionou ela. A resposta chegou às 2 da tarde, quando um mensageiro entregou um envelope lacrado. A família reuniu-se na biblioteca, o mesmo local onde, pouco mais de 1 ano antes, haviam descoberto a verdade sobre a conspiração de Vítor.
Márcia abriu cuidadosamente o envelope, retirando 3 páginas escritas à mão com caligrafia trêmula. Para a família Cavalcante, começou a ler. Quando estas palavras chegarem a vocês, já terei partido para prestar contas em outro tribunal, muito mais severo que qualquer justiça terrena. A carta prosseguia com uma confissão completa, não apenas dos crimes conhecidos, mas revelações adicionais sobre a extensão de seu plano contra os Cavalcante, datando de muito antes do nascimento de Rafael. Meu ódio por Augusto começou na faculdade de farmácia, continuou Márcia, sua voz falhando ao ler sobre o marido. Ele sempre foi brilhante sem esforço, enquanto eu lutava para acompanhar. Quando nos formamos e ele herdou o império farmacêutico do pai, enquanto eu começava do zero, a inveja se transformou em obsessão. Vitor revelava que a morte de sua esposa, embora realmente causada por medicamentos com efeitos colaterais ocultados, havia sido manipulada por ele próprio para parecer responsabilidade da Cavalcante farmacêutica. Catarina tinha apenas 12 anos quando perdeu a mãe, leu Márcia. Usei sua dor para moldá-la como instrumento de vingança. Alimentei seu ódio com mentiras, direcionei sua educação e ambições para um único propósito: infiltrar-se na família Cavalcante e destruí-la de dentro para fora. Rafael sentiu um calafrio ao compreender a extensão da manipulação que Catarina sofrerá desde a infância. A carta continuava descrevendo como Vitor havia estudado cuidadosamente Rafael por anos, identificando suas vulnerabilidades e valores, para garantir que Catarina soubesse exatamente como conquistá-lo. O plano nunca foi apenas financeiro, prosseguiu a carta. Era destruir completamente o legado de Augusto, arruinando seu filho e tomando controle de sua empresa. A descoberta da gravidez de Catarina não estava no cronograma original, mas adaptamos. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso das revelações. Até mesmo o nascimento de Sofia havia sido calculado como parte de uma vingança doentia. O último parágrafo da carta, contudo, surpreendeu a todos. Na solidão de minha cela, confrontado com a verdade sobre meus crimes e a vida destruída de minha própria filha, encontrei algo inesperado: remorso. Não peço perdão, seria um insulto sugerir que mereço tal graça. Mas ofereço uma restituição. Minha confissão completa está anexada, implicando todos os colaboradores que ainda estão livres, e transferi todos meus bens remanescentes para um fundo fiduciário em nome de Sofia. Não para compensar, pois algumas dívidas não podem ser pagas, mas como reconhecimento do mal que causei à criança inocente que nunca pediu para fazer parte desta história. A carta terminava simplesmente: que encontrem paz onde eu apenas cultivei guerra. Vitor Mendonça. Um silêncio pesado pairou na biblioteca após Márcia terminar a leitura. Rafael foi o primeiro a falar. Devemos contar a Catarina sobre como o pai a manipulou desde criança. Márcia refletiu. Ela tem o direito de saber. Talvez isso ajude em seu próprio processo de recuperação. O advogado havia anexado documentos confirmando a transferência de aproximadamente R$ 20 milhões para um fundo blindado em nome de Sofia, acessível apenas quando ela completasse 21 anos. Dinheiro manchado de sangue, murmurou Rafael. Que pode ser purificado se usado para o bem, observou Bernardo, que permanecerá em silêncio até então. Talvez seja essa a única forma de redenção possível para Vitor. A decisão de visitar Catarina na prisão foi difícil, mas Rafael sentiu que era necessária. No dia seguinte, ele se encontrou sentado em uma sala de visitas austera, esperando a mulher que quase destruíra sua vida. Quando Catarina entrou, Rafael mal a reconheceu. O uniforme prisional substituía os trajes de grife, o cabelo antes perfeito estava preso em um rabo de cavalo simples, e seu rosto, sem maquiagem, revelava uma palidez vulnerável. Não esperava sua visita, disse ela, sentando-se. Especialmente agora. Vim trazer notícias sobre seu pai, mas imagino que já saiba. Sim, confirmou ela. Uma enfermeira me contou ontem à noite. Ele deixou uma carta, explicou Rafael, colocando uma cópia sobre a mesa. Achei que você deveria ler. Catarina olhou o documento com apreensão. Por quê? Para confirmar que eu sou tão monstruosa quanto ele. Na verdade, para que você entenda que foi tão vítima quanto nós. Ela pegou as páginas com mãos levemente trêmulas e começou a ler. Rafael observou as emoções cruzarem seu rosto: choque, dor, raiva, e finalmente, uma devastação profunda que culminou em lágrimas silenciosas. Ele me usou, sussurrou finalmente. Toda a minha vida, uma peça em seu jogo doentio.
Não justifica o que você fez, respondeu Rafael honestamente. Mas ajuda a entender. Catarina enxugou as lágrimas. Como está Sofia? A pergunta pareceu genuína, sem o cálculo habitual. Bem. Feliz. Ela pergunta sobre você ocasionalmente. O que você diz a ela? Rafael hesitou. A verdade, adaptada para sua idade. Que sua mãe está longe, resolvendo alguns problemas, e que a ama do seu jeito. Catarina assentiu, um lampejo de gratidão em seus olhos. Obrigada por não me transformar em uma vilã completa na história dela. Todos somos complexos demais para rótulos simples, respondeu Rafael. Até mesmo você. Quando o tempo da visita terminava, Catarina fez uma pergunta final. Você acha que algum dia, quando eu sair daqui, poderia conhecê-la novamente? Não como mãe, sei que perdi esse direito, mas talvez como algo. A pergunta pegou Rafael desprevenido. Um ano antes, teria rejeitado imediatamente a ideia. Agora, após ler a carta de Vitor e ver a mulher quebrada à sua frente, sentia algo diferente. Não sei, respondeu honestamente. Isso dependeria de muitas coisas, seu progresso, a idade de Sofia, os conselhos dos psicólogos. Mas não estou fechando essa porta completamente. Um sorriso triste cruzou o rosto de Catarina. É mais do que mereço. Ao sair da prisão, Rafael sentiu um peso inesperado se erguer de seus ombros, não perdão completo, mas o início de uma libertação do ciclo de ódio que havia envenenado tantas vidas por tantos anos. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Sofia na sala de música, tocando notas simples no piano que Márcia havia comprado para suas aulas recém-iniciadas. Seu pequeno rosto concentrado, tentando acertar a sequência, lembrava tanto Augusto que Rafael sentiu um nó na garganta. Como foi? Perguntou Márcia baixinho, juntando-se a ele na porta. Transformador, respondeu simplesmente. Para ela e para mim. Sofia notou sua presença e sorriu radiante. Papai. Aprendi uma música nova. Quero ouvir. Mais do que qualquer coisa no mundo, respondeu, sentando-se ao seu lado no banco do piano. Enquanto os dedos pequenos tocavam uma melodia simples mas determinada, Rafael compreendeu que o verdadeiro clímax de sua história não estava no confronto com Catarina ou nas revelações de Vitor, mas neste momento quieto de beleza ordinária, um pai, uma filha e a promessa do futuro que construiriam juntos, não definidos pelo trauma do passado, mas inspirados pela possibilidade de cura e renovação. 5 anos depois. O auditório da Faculdade de Medicina da USP estava repleto para a cerimônia de formatura da nova turma de residentes. Entre os presentes, uma menina de 10 anos com cabelos castanhos cacheados e olhos vivos aguardava ansiosamente, segurando um buquê de lírios brancos, os favoritos de seu pai. Está quase na vez dele, sussurrou Márcia para a neta, ajustando a fita no cabelo de Sofia. No palco, o diretor do programa de residência médica concluía seu discurso sobre compromisso e excelência. Ao seu lado, uma fileira de médicos recém-especializados aguardava o momento de receber seus certificados. E para concluir esta cerimônia, anunciou o diretor, tenho a honra de chamar o Dr. Rafael Cavalcante, que além de concluir sua especialização em cirurgia cardiotorácica com distinção, foi escolhido pelos colegas para representar a turma no discurso de encerramento. Aplausos entusiasmados preencheram o auditório enquanto Rafael caminhava até o pódio. Aos 36 anos, ele tinha recuperado não apenas sua carreira e dignidade, mas encontrado uma nova missão que combinava suas habilidades médicas com o legado familiar. Obrigado, começou, ajustando o microfone. O caminho até este momento não foi convencional para mim, como muitos de vocês sabem. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a plateia. A história dos Cavalcante havia se tornado bem conhecida nos últimos anos, não pelos escândalos, mas pela transformação extraordinária que representava. Há 7 anos, eu estava embaixo de uma ponte com minha filha de 3 anos, sem dinheiro, sem documentos, sem esperança, continuou Rafael, sua voz firme mas emocionada. Hoje, estou aqui não apenas como médico especialista, mas como prova viva de que nenhuma queda é definitiva quando há mãos dispostas a nos erguer. Seus olhos encontraram os de Sofia na plateia, que sorria orgulhosamente. Ao lado dela, Márcia, agora com cabelos completamente grisalhos mas postura tão elegante como sempre, enxugava discretamente uma lágrima. A medicina me ensinou que curar vai muito além de remover doenças. Trata-se de restaurar possibilidades.
E isso se aplica não apenas aos nossos pacientes, mas a nós mesmos, nossas famílias, nossas comunidades. Rafael falou sobre o projeto que havia iniciado junto com a Cavalcante Farmacêutica. Clínicas móveis que levavam atendimento especializado a comunidades vulneráveis, incluindo pessoas em situação de rua, uma realidade que ele conhecera intimamente. Quando meu pai faleceu, ele deixou um legado complexo que inclui tanto realizações quanto erros. A verdadeira honra de sua memória não está em esconder os erros, mas em aprender com eles e fazer melhor. Ao concluir seu discurso, Rafael foi recebido com uma ovação de pé. Sofia correu até o palco para entregar-lhe o buquê, abraçando-o com força enquanto fotógrafos registravam o momento. A celebração continuou no jardim da faculdade, onde uma recepção elegante mas despretensiosa havia sido organizada. Sob uma tenda branca decorada com flores da estação, amigos, colegas e família se reuniam para comemorar. Bernardo, agora diretor de um programa de saúde indígena financiado em parte pela Fundação Cavalcante, conversava animadamente com Tarcísio, que apesar de seus quase 80 anos mantinha a mente afiada e continuava como conselheiro da família. Dora, que se recusará terminantemente a se aposentar apesar da insistência carinhosa de Márcia, supervisionava os garçons com o mesmo zelo que dedicava à mansão há décadas. Um momento perfeito, comentou Márcia, aproximando-se de Rafael que observava a cena com contentamento. Augusto estaria tão orgulhoso. Acho que ele está, respondeu Rafael, olhando para o céu claro de outubro. De alguma forma. Um carro discreto estacionou próximo ao jardim, e dele desceu uma mulher de aparência serena, vestindo um terno simples mas elegante. Seu cabelo, agora com alguns fios grisalhos apesar de ter apenas 40 anos, estava preso em um coque baixo. Ela veio, observou Márcia, seguindo o olhar de Rafael. Catarina Mendonça havia sido liberada da prisão há 8 meses, após cumprir uma pena reduzida por sua cooperação extensiva com as autoridades. Sua reintegração à sociedade começara com um perfil discreto, trabalhando em uma ONG dedicada à reabilitação de mulheres encarceradas. O convite para a formatura de Rafael havia sido uma decisão cuidadosamente considerada, discutida previamente com Sofia, que aos 10 anos compreendia mais sobre sua história familiar do que muitas crianças mais velhas. Sofia foi a primeira a notar a recém-chegada, e após um momento de hesitação, caminhou em sua direção. Você veio, disse simplesmente. Catarina assentiu, visivelmente emocionada. Seu pai me convidou. Espero que esteja tudo bem para você. Está, confirmou Sofia com uma maturidade surpreendente. Vovó disse que pessoas podem mudar quando realmente querem. Sua avó é uma mulher sábia, respondeu Catarina, um sorriso triste nos lábios. Sempre foi. Rafael aproximou-se, cumprimentando Catarina com cordialidade respeitosa. A relação entre eles havia evoluído nos últimos anos para algo que ninguém poderia ter previsto. Não amizade, certamente, mas uma forma cautelosa de paz. Parabéns pela especialização, disse ela. Li sobre o trabalho das clínicas móveis. É impressionante. Obrigado, respondeu Rafael. Como está o trabalho na Nova Chance? Desafiador. Gratificante. Ela hesitou. Espero que minha presença não cause desconforto para sua família. A decisão de convidá-la foi unânime, garantiu ele. Inclusive Márcia. Como se evocada pela menção, Márcia aproximou-se com a elegância que a caracterizava. Aos 68 anos, ela havia se tornado uma figura respeitada não apenas nos círculos empresariais, mas também por seu trabalho em políticas públicas de saúde. Catarina cumprimentou com um aceno. Bem-vinda. O encontro poderia ter sido tenso, mas anos de reflexão e o trabalho contínuo de cura haviam suavizado as arestas mais pontiagudas do passado. Não eram amigos, talvez nunca fossem, mas haviam encontrado um caminho para coexistir sem que o ódio consumisse suas vidas. Enquanto as duas mulheres conversavam civilizadamente, Rafael sentiu uma mão pequena deslizar para dentro da sua. Está tudo bem, papai? Perguntou Sofia, sempre sensível ao humor dos adultos ao seu redor. Melhor do que bem, respondeu, apertando sua mão gentilmente. A menina considerou a cena por um momento, seu olhar perspicaz alternando entre as 3 figuras centrais desta história extraordinária, seu pai, sua avó, e a mulher que era sua mãe biológica mas que ela conhecia principalmente como Catarina. Sabe o que acho? Disse finalmente. Acho que às vezes as pessoas machucam outras pessoas porque estão machucadas, como você me explicou.
Mas também acho que podemos escolher não continuar machucando, não é? Rafael olhou para sua filha com admiração. Exatamente isso, meu amor. É a escolha mais importante que fazemos todos os dias. Quando o sol começou a se pôr, lançando tons dourados sobre o jardim, convidados começaram a se despedir. Catarina foi uma das primeiras a partir, após uma breve conversa particular com Sofia que deixou ambas com expressões serenas. O que ela disse a você? Perguntou Rafael mais tarde, enquanto caminhavam para o carro. Que está orgulhosa da pessoa que estou me tornando, respondeu Sofia. E que espera que um dia eu possa perdoá-la completamente. E o que você respondeu? Sofia refletiu por um momento. Disse que estou aprendendo que perdoar não é fingir que nada aconteceu, mas escolher não deixar que o passado determine nosso futuro. Rafael sorriu, reconhecendo as palavras que ele mesmo havia compartilhado com ela durante suas conversas sobre perdão e cura. Ao chegarem em casa, a mansão Cavalcante os recebeu iluminada e acolhedora, tão diferente da fortaleza teiça que havia sido anos antes. O jardim, agora repleto de girassóis, os favoritos de Sofia, parecia capturar a essência da transformação pela qual haviam passado. Naquela noite, após Sofia adormecer, Rafael encontrou Márcia na varanda, contemplando as estrelas com uma taça de vinho. 1 centavo por seus pensamentos, disse, juntando-se a ela. Estava pensando em Augusto, respondeu ela. Em como eventos que parecem tragédias absolutas podem, com tempo suficiente e a perspectiva correta, revelar-se como pontos de virada necessários. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente. Se não fosse pela conspiração de Vítor, pela traição de Catarina, pelo fundo do poço que atingi. Você não seria o homem que é hoje, completou Márcia. Sofia não seria a criança extraordinária que nossa família não teria encontrado seu verdadeiro propósito. É uma matemática estranha, refletiu Rafael. Não posso dizer que sou grato pelo sofrimento, mas sou profundamente grato pelo que cresceu das suas cisas. Márcia ergueu sua taça em um brinde silencioso a esta verdade paradoxal que haviam aprendido da maneira mais difícil, que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa, que a ponte sob a qual nos abrigamos em nosso momento mais desesperador pode ser, afinal, a passagem para um destino mais verdadeiro do que aquele do qual fomos arrancados. E enquanto a noite avançava tranquila sobre a cidade, a luz da mansão Cavalcante brilhava como um farol, não mais um símbolo de riqueza e poder, mas de redenção, renovação e a persistente capacidade humana de transformar até mesmo as histórias mais quebradas em algo de beleza duradoura.